Se você possui peixes de água ácida ou tem problemas de pH alto, com certeza algum buffer da Siquem já esteve dentro de seus planos. Hoje vamos conhecer o Discus Buffer. Para começar, o Discus Buffer como acidificante é muito eficiente e rende muito. Uma ponta de uma colher trata até 40 litros de água e o pH vai para 6,8 em instantes. Na embalagem orienta que uma colher de chá de 7 gramas ajusta o pH e amolece a água. Realmente é muito fácil de usar. Uma medida dessas deixa o pH em 6,8 e dobrando essa medida ele deixa em 5,8. Claro que você precisa respeitar os 40 litros de água aproximadamente. Por sorte, meu balde que eu preparo a minha água tem esta medida. Como deu para ver no vídeo, ele ajusta instantaneamente o pH, ou seja, no quesito acidificante ele é excelente. Por precisar de pouco produto para funcionar, ele rende muito. Aliás, muitos usuários apontam este produto como o buffer que mais rende no mercado. Então no quesito economia ele está aprovadíssimo. Quer dizer, entre aspas. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Se você possui somente elementos neutros no seu aquário, sem troncos ou rochas alcalinas, parabéns, este produto é perfeito para você. Nos testes que eu fiz, num aquário de 60 litros, o pH se manteve praticamente instável por 2 semanas, cravado no 6,8. Ou seja, a tamponagem dele, comparado com os ácidos gerados pela matéria orgânica e pelo aquário em si, ele dá conta tranquilamente. Porém vem a parte ruim. Primeiro deles é que num aquário com plantas e troncos o pH começa a baixar. Numa das semanas eu medi o pH e deu 4,0, ou seja, a função tamponador não é muito forte. E a tendência é sim acidificar, pois os troncos e plantas estão injetando ácidos na água o tempo todo, e o tamponador vai conseguir segurar isso até que ele não aguenta mais e ceda. E é exatamente isso que acontece, o tamponador é vencido. No fim das contas eu tive que deixar conchas moídas no filtro praticamente rodando o tempo todo para conseguir manter esses parâmetros estáveis. Então o efeito tampão é mentira? Claro que não. Tudo isso varia de acordo com seu aquário, mas no meu caso, com um grande tronco e um tronco velho, faz isso tornar muito mais complexo. Já que o tronco está velho, então ele está em estágio avançado de decomposição, então ele solta muito mais ácidos do que um tronco normal ou um tronco bem mais maciço. O volume total de água também está diretamente ligado nisso. No meu caso isso não é um problema, pois eu sempre estou de olho nos parâmetros. E minha fauna atual não sente incômodo se o pH descer. Desta forma, o pH vai descendo conforme a semana e não de uma hora para outra. Bem, eu já tinha finalizado o vídeo quando resolvi trocar o substrato do meu aquário. Era um substrato comercial que estava no aquário há 7 anos. Mesmo mudando as montagens com o passar dos anos, eu acabava não mexendo no substrato. Enquanto o substrato estava provendo nutrientes, eu não via motivo para mexer nele. Mesmo que o recomendado era trocar depois de 4 anos. Porém, 7 anos é muito tempo para qualquer substrato. Enfim, feita a troca do substrato, o buffer conseguiu dar conta do tamponamento. E realmente eu que havia criticado o efeito tampão dele, precisaria retificar este ponto. Então eu concluo que em aquários novos, aquário com as manutenções corretas, o efeito tampão funciona assim, e muito bem. Então alerta vocês que o buffer não faz milagres. Se o aquário tem grandes alterações de parâmetros, é bom investigar, pois algo errado pode estar acontecendo. Em condições normais o produto funciona. Agora vem a parte que realmente me incomodou neste buffer. É o seguinte, para fazer esses ajustes, ele ataca diretamente o cálcio e o magnésio da água. Ele elimina esses elementos estes usados pelas plantas,
O desequilíbrio de nutrientes favorece as algas, e a própria Siquem recomenda o uso de um outro produto chamado de Discus Trace para restabelecer estes elementos tirados, pois segundo os especialistas, os elementos também contribuem para a saúde física dos animais, como a digestão e até mesmo a fertilidade dos peixes. Então, na minha opinião, o Discus Buffer não serve para discos. É estranho dizer isso de um produto que tem o nome disco e estampa a espécie no rótulo. Mas na real, nem todos estão dispostos a investir em um outro produto para restaurar elementos que o primeiro produto removeu. É uma coisa de louco. O Discus Buffer contém fosfato, que também é um elemento muito apreciado pelas algas. Ou seja, aquários plantados e Discus Buffer não combinam. Realmente eu estou tendo problemas com algas aqui. Nada desesperador, mas elas estão aqui. Uma solução imediata foi usar o buffer somente em 50% da água de reposição. Ou seja, se eu reponho 2 baldes de água, um eu preparo com Discus Buffer e o outro balde eu coloco água normal. Uma outra solução que também poderia trazer resultados seria a fertilização líquida, para trazer de volta os elementos removidos. Um fertilizante de micronutrientes eu acho que é até mais viável do que investir no Discus Trace. As vantagens: algumas pessoas preferem criar o acaradisco em temperaturas acima de 30 graus. Os tamponadores comuns perdem eficácia, eles evaporam entre aspas em altas temperaturas, e nisso o Discus Buffer tem a vantagem por ser feito para isso. Ele rende muito mais que qualquer outro buffer e ajusta os parâmetros instantaneamente. Ele não gera CO2 no ajuste. Alguns buffers transformam a alcalinidade em CO2. O peixe-disco são sensíveis a baixa oxigenação. As desvantagens é que você precisa ficar de olho nos níveis de fosfato. Você precisa associar um outro produto, seja ele um fertilizante líquido ou Discus Trace, pois a falta de nutrientes pode afetar a saúde dos animais a longo prazo. Se vale a pena? Bem, isso depende muito. Em aquários novos, bem equilibrados, com certeza vale. A praticidade de se preparar a água e o efeito tampão são ótimos. Mas em aquários plantados já não é tão interessante assim. O fato de ter que associar outros produtos para conseguir o equilíbrio dos elementos torna este produto meio inviável para mim. Se o aquário for de discos ou plantado, aí já é meio complicado de eu indicar esse produto. Conter fosfato em sua composição também pode assustar. Sendo assim, nesses tipos de aquários, o Acid Buffer parece ser muito mais interessante. Agora, se o Acid é o melhor tamponador para discos, ou se é o melhor tamponador para água ácida, aí eu já não posso dizer ainda, pois eu teria que testar ele para saber se tem a mesma praticidade em ajustar os parâmetros, porque vantagens eu sei que ele tem. Esta é minha análise baseada no meu biosistema e nas minhas observações. Então não deixe de comprar ou compre algum produto só porque o cara do YouTube falou. Absorvam com sabedoria. Então por enquanto é isso, muito obrigado e até a próxima.